Cristo é o presente de Deus a todo aquele que crê. Graça e paz a todos essa noite. Queria convidá-los, irmãos, a abrir suas Bíblias em João 3,16. João 3,16. É possível que a maioria de nós nem precisemos olhar nas nossas Bíblias para recitarmos juntos na versão que eu imagino que todos conhecem. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, guia-nos nessa noite, nas palavras, na concentração da nossa mente, nos instrui, nos encoraja, que haja salvação, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse daqui é considerado o texto de todos os textos. João 3,16 é o texto mais amado de toda a Escritura e recitado pelos crentes, conforme nós podemos conferir aqui. É a essência do Evangelho, o coração da Escritura. Martinho Lutero o chamou de Evangelho em miniatura. Mesmo se nós não tivéssemos a grande comissão, se Jesus não tivesse a conferido para nós, nós temos aqui em João 3,16 conteúdo suficiente para nos energizar e para proclamar diante de um mundo perdido, convidando homens e mulheres para que sejam salvos, se não perecerão. João 3,16, irmãos, é a explicação de Jesus a um religioso sobre como nascer de novo. O início do capítulo 3, você pode ir conferindo na sua Bíblia comigo, é um momento notável da vida e do ministério de Jesus. Os grandes inimigos de Jesus, por toda a vida dele, foram os líderes religiosos de Israel. Fariseus, saduceus, escribas. Então é notável aqui que nesse capítulo 3, um fariseu chamado Nicodemos procura Jesus à noite com uma dor muito profunda no seu coração. Nicodemos aqui parece perturbado. E por quê? Porque ele é um hipócrita. Essa é a razão, possivelmente porque Nicodemos procura Jesus. Todos os fariseus, eles eram hipócritas. Em Mateus 23, Jesus chamou os fariseus de hipócritas repetidas vezes. E ele usa aquela fórmula bem conhecida de nós, que ele diz, ai de vocês, hipócritas, e fala características desprezíveis dos fariseus. Ele disse, por exemplo, que eles eram filhos do inferno, eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estavam cheios de ossos mortos. E Nicodemos é um desses filhos do inferno, aqui, que vai procurar Jesus, e é também um homem importante no judaísmo. Nicodemos era um respeitado professor de teologia, você pode ver isso no versículo 10, Jesus diz para ele, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Nicodemos também era membro da Suprema Corte em Israel. E aí, caso você deseje anotar, está lá em João 7, versículos 50 e 51. Segundo a tradição, além disso daqui que eu já mencionei, Nicodemos era um dos 3 homens mais ricos de Jerusalém. Mas ele tinha um problema. Ele não conhecia a Deus. Nicodemos não tinha certeza da sua salvação. E ele estava cheio de angústia no seu coração. E por essa razão, ele foi procurar Jesus. Os hipócritas, eles sabem que eles são hipócritas. Eles têm consciência que a sua vida por fora não corresponde àquilo que ela é no íntimo. E Nicodemos, ele era devotado a uma religião falsa,
que se autodenominava judaísmo. Então, ele estudava o Antigo Testamento, mas ele ensinava a salvação pela moralidade e salvação pelas obras religiosas. Ele era um fariseu. Então, é por isso que ele vai até Jesus, na esperança de Jesus dizer para ele o que está faltando para que ele consiga a vida eterna. Qual o último passo que está faltando para ele entrar no reino de Deus? A atitude dele é semelhante ao do jovem rico, que se aproxima de Cristo e diz: meu mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Nicodemos está convencido que Jesus é um professor enviado por Deus, porque ele nunca viu ninguém fazer os milagres que Jesus estava fazendo. Isso daí está no versículo 2, quando diz assim: este Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus vai abordar esse problema do coração aqui de Nicodemos, dizendo a ele que ele precisava de um milagre, algo que partisse do céu e que ele não tivesse participação. Esse vai ser o ensino de Jesus aqui para esse fariseu. Na verdade, Nicodemos, ele precisava cancelar a confiança dele em tudo que ele já tinha feito. Assim como Paulo, o apóstolo Paulo, que era um fariseu também, precisou dizer que todas aquelas coisas, as suas credenciais, as suas boas obras, eram um estrume. Jesus, para deixar esse ensino claro para Nicodemos, ele vai lançar mão de 3 ilustrações. Em primeiro lugar, ele usa a ilustração do novo nascimento. Isso está no versículo 3 do capítulo 3. Depois, ele usa a ilustração do vento, no versículo 8, para mostrar a soberania de Deus na salvação. E, finalmente, ele usa a ilustração da serpente na haste, no versículo 14. Mas é no versículo 15, vamos ler aqui o 15, o 14 e o 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. É nesse versículo 15 que Jesus dá um abalo maior em Nicodemos aqui. É aqui nesse versículo 15 que Jesus dá um abalo de maior magnitude nas bases da religião de Nicodemos. E qual é o abalo que Jesus dá aqui? O impacto na religião de Nicodemos está na sentença: todo o que nele crê. A vida eterna está disponível para quem quer que seja por meio da fé. E o choque, o ponto de tensão aqui para a religião de Nicodemos está no quem quer que seja. E por que isso? Porque os judeus acreditavam que quando o Messias viesse, ele salvaria os judeus e os gentios não iam ter nenhum lucro com a vinda do Messias. Pelo contrário, o Messias vinha para destruir as nações ímpias, dando pagamento a elas por conta da idolatria, da rebeldia e dos maus tratos ao próprio Israel, que era o filho eleito de Deus. E agora Jesus diz simplesmente: todo aquele que crê. Jesus não diz nada sobre Abraão, nada sobre Moisés, Jesus não diz nada sobre o templo, nada sobre o tabernáculo, nada sobre a lei. Jesus diz que a salvação é simplesmente por colocar a fé no Filho do Homem. E quem acredita terá a vida eterna. A salvação é pela fé somente em Cristo Jesus. É o que ele está ensinando a Nicodemos. E enquanto Nicodemos está tentando processar essa verdade aqui que estremeceu a sua religião, é nesse momento que Jesus nos dá o mais familiar versículo da Bíblia, João 3,16. E é João 3,16 a explicação do versículo 15 que nós acabamos de ler. Porque Nicodemos, Jesus conhecia o coração de todos. Isso daqui, o capítulo 2 encerra dessa maneira, dizendo que Jesus não confiava naqueles homens que supostamente haviam crido nele, porque Jesus conhecia o coração de todos.
E aí Jesus já dá a resposta para Nicodemos, porque é possível que Nicodemos tivesse pensado, por que Deus faria isso? Por que Deus daria a vida eterna a qualquer pessoa que simplesmente cresce nele? Por que Deus não reservaria a vida eterna para pessoas que obedecessem os seus mandamentos, como os judeus achavam que obedeciam? Por que Deus está dando a vida eterna a todos aqueles que creem e não apenas aos judeus? Como pode ser isso? Qual o motivo? E a resposta Jesus dá aqui no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que está por trás de tudo isso aqui? O amor de Deus é o que Jesus está nos dizendo aqui. E por que Deus amou? Qual a razão? A resposta nós não encontramos em nenhuma causa externa. A razão está no próprio Deus. O amor de Deus não é constrangido, forçado ou determinado por nada que esteja fora dele. Ele é a própria fonte misteriosa da qual flui esse amor. Esse é o ensino de João na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8. Deus é amor. Então, antes de nós aparecermos em cena, ou qualquer coisa do universo ter sido criado, Deus era amor, infinitamente valioso, absolutamente único, e Deus sabia disso. E Ele amou a si mesmo acima de todas as coisas, porque Ele viu o seu próprio caráter irradiando no Filho. O Filho olhou para o Pai e o amou, e Deus olhou para o Espírito Santo, e eles viviam numa comunhão perfeita na Trindade, desde antes da fundação do mundo, e se alegravam uns nos outros. Cada pessoa da Trindade alegrava-se uma na outra. Esse ensino está lá em João 17, 24. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Embora o Espírito Santo não seja citado aqui, nós poderíamos mostrar outros textos em que esse amor de Jesus pelo Pai é recíproco, o Espírito Santo também está aqui, e há uma reciprocidade nessa relação. Ao mesmo tempo, João 3,16 nos diz aqui que este amor é celestial, transcendental, está fora desse mundo, supremo, recíproco e eterno. Esse amor que tem todas essas características, rompeu os céus e fez do mundo o objeto do seu amor. Deus amou o mundo, continua o texto, mas não se tornou mais amoroso por causa disso. Não foi por causa do mundo que Deus se tornou amor. Nós viemos do barro e nada mudou. Deus é absolutamente amor. Sempre foi amor. E não depende de nós. Deus amou tanto o mundo, é mais uma declaração chocante aos ouvidos de Nicodemos. A razão pela qual qualquer pessoa pode crer em Deus, e porque Deus pode conceder a salvação para qualquer um que crê, é porque Deus realmente ama o mundo, não apenas os judeus. Para Nicodemos, isso daqui deve ter sido perturbador, absolutamente perturbador aos ouvidos de um fariseu. Isso não significa que Deus salvará todos os que vivem, todos os seres humanos, que Deus amou a todos, cada um, sem exceção. Isso fica particularmente claro no versículo 18 do capítulo 3. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A única coisa que condena o homem é rejeitar Jesus Cristo. A única coisa que condena o homem é não se render em fé à pessoa de Cristo Jesus. A culpa não está no mensageiro, a culpa não está no mundo, a responsabilidade da condenação é unicamente daquele que não crê em Cristo Jesus. A palavra mundo, irmãos, aqui no Evangelho de João,
não se refere ao globo, a um grande lugar, mas a um grande lugar onde há pessoas más, um grande lugar ruim, mau, uma estrutura caída, pecaminosa, cheio de pessoas más também. Esse mundo que Deus criou, centrado no homem, colocou o homem como a coroa da criação, mas esse homem que se rebelou a Deus em idolatria e ódio. Isso resultou na quebra de relacionamentos, impiedade, infidelidade, infelicidade também, violência, rebeldia contra Deus. E isso inclui todas as nações, inclusive os judeus. E Deus amou todo esse mundo, todas as tribos, todas as nações, povos, etnias, a humanidade caída, e não apenas os judeus. E essa é a razão porque já nos primeiros versículos aqui desse evangelho, João capítulo 1, verso 10, você pode conferir, João 1, 10, só voltar um pouquinho, nós lemos o seguinte: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Essa também é a razão, vamos ver outro texto em João 3,19. Essa é a razão também porque está escrito em João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, com a vinda de Jesus veio a autorrevelação graciosa de Deus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. E ele veio cheio de luz, e a sua luz era boa, pura, mas as pessoas amaram mais as trevas e não a luz. Odiaram a luz, porque o que a luz faz é mostrar a sujeira, e por isso o mundo rejeitou. Pregar sobre o amor de Deus é muito difícil. Muitas vezes eu me senti desanimado por temor de não conseguir extrair aqui a beleza desse versículo, porque me falta o fervor necessário. Para tentar explicar essa relação do amor de Deus com o mundo, imagine a seguinte cena: um casal de namorados sai para passear, eles estão apaixonados, estão no início do namoro, sentam-se ao pôr do sol, ele pega na mão dela e diz: olha, eu te amo, verdadeiramente eu te amo. Eu gosto do seu sorriso, da maneira como você fala, eu gosto quando você me trata bem, e quando você sorri é como se o sol ficasse pequeno. E o cenário é belo, o sol está se pondo, tudo perfeito para um cenário romântico. Então, o que isso não significa, o que ele na verdade está pretendendo dizer é que, de certa forma, em algum sentido, ele acha ela amável. E o que isso não significa é que é o seguinte: eu não gosto da maneira como você conversa, eu não gosto do seu cabelo, da sua roupa, eu não gosto quando você ri, eu não gosto da maioria das suas características. Mas quer saber de uma coisa? Eu te amo. Não é isso que ele está dizendo. Quando ele declara o amor por ela, repito, é porque ele está dizendo que ela é amável, que ela tem características que são agradáveis a ele, que fazem ele bem, que trazem boas sensações. Retornando aqui ao nosso texto, é Deus quem aparece aqui em João 3,16, dizendo: Deus amou o mundo, ele é o sujeito. E o que ele está dizendo ao mundo? Mundo, eu te amo, eu amo a sua personalidade cintilante, eu amo a sua conversa, eu amo o seu jeito cativante, eu amo o seu talento. Mundo, como você é lindo. Se você não estiver no céu, olha, o céu não vai ser o mesmo. Tem Jesus, tem o Espírito Santo, mas se você não estiver lá, mundo, não vai ser a mesma coisa. É isso que Deus está dizendo? Ele está falando da natureza amável do mundo aqui?
O que na verdade Deus está dizendo ao mundo, o que Ele está demonstrando ao mundo com seu amor, é o seguinte: mundo, no aspecto moral, vocês são pessoas que andam como aleijados. Vocês são pessoas que têm o hálito de serpentes venenosas. Vocês são pessoas de personalidade violenta. Vocês são odiosos, detestáveis e assassinos. Vocês me odeiam e fazem tudo o que eu odeio também. Mas sabem de uma coisa? Eu os amo apesar disso. Não porque vocês são dignos de amor, mas porque eu sou esse tipo de Deus, que amo incondicionalmente e não dependo de nada fora de mim para demonstrar o meu amor. Seguindo o fluxo do texto, João nos diz até que ponto Deus amou o mundo. Olha só o que diz o texto aí: que deu seu Filho unigênito. Essa palavra aqui, unigênito, não significa que Jesus foi criado por Deus e, portanto, Ele não é eterno. Não é isso que significa, como os testemunhas de Jeová ensinam com base nesse texto aqui. O termo se refere à origem de uma pessoa, mas descreve essa pessoa como único de sua espécie. É a mesma palavra que é usada lá em Hebreus 11, 17. Abre lá em Hebreus 11, 17, por favor. Hebreus, capítulo 11, verso 17. Essa palavra é usada em referência a Isaac, filho de Abraão. Hebreus 11, 17. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Então, essa palavra é usada em referência a Isaque. Mesmo que Abraão tenha tido outros filhos, Isaque era sozinho o filho da promessa. Dessa mesma maneira aqui, unigênito distingue Cristo como o único Filho de Deus. Essa palavra trata da singularidade de Cristo. O único Filho de Deus no sentido original e singular, diferente de nós que somos considerados filhos de Deus pela fé, que recebemos a Cristo. Mas essa expressão aqui não diz apenas que Cristo é um ser singular, que Ele é um ser único, mas que Ele também é o Deus único. Abre lá comigo em João, capítulo 1, versículo 18, voltando para o Evangelho de João. É isso que João pretende dizer quando ele denomina Jesus como Deus unigênito. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Só existe um Deus. Esse é o ensino de Deuteronômio 6,4 também. Portanto, o que João está nos dizendo aqui é até que ponto Deus amou o mundo. E essa aqui é a sentença que deu seu Filho unigênito, essa sentença aqui, que eu considero ser o coração desse versículo, de João 3,16, diz que a medida do amor de Deus é a pessoa sagrada de Jesus Cristo, a terceira pessoa da Trindade. Essa é a maneira que Deus escolheu nos amar. Deus entregando a Deus, Deus entregando a si mesmo. Deus entrega ao mundo o Logos eterno, que no princípio estava com Deus e era Deus, e sem Ele nada do que foi feito teria existido. Nele estava a vida. Todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Deus entregou aquele que existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. O resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser sustenta todas as coisas por sua poderosa palavra.
aquele que é tão superior aos anjos e recebe a adoração dos querubins, dos serafins, de dia e de noite. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus entregou Jesus Cristo por amor à humanidade caída, para libertar o seu povo dos seus pecados. Deus introduziu o Logos eterno no mundo e diz: todos os anjos de Deus o adorem. E o céu desceu para ver a plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu Filho nascido de mulher. E a glória do Senhor brilhou nas trevas do mundo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E as hostes celestiais louvaram, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. E o louvor do exército celestial era legítimo, pois naquela manjedoura, envolto em panos e em meio aos animais, estava alguém maior do que o universo. Deus entregou Jesus para que caísse sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não poupou o seu próprio Filho por amor a nós. Essa foi a manifestação suprema do amor salvífico de Deus pelo mundo, que não merece esse amor. Nós não merecemos. Vejam que maravilha. A pessoa sagrada de Jesus Cristo, o presente que nos foi entregue. É o presente de Deus. De qualquer forma, de qualquer maneira que nós pensemos no amor de Deus, nós nunca podemos perder de vista que o amor de Deus é amor pelos seus inimigos, que éramos nós, quando estávamos debaixo da ira de Deus. E qual o meio para receber esse presente? Qual o meio da salvação? O texto nos diz, ainda em João 3,16, ou retornando para lá, quem confiar, quem acreditar, todo aquele que crê, esse é o meio da salvação. Mas confiar em quê? No significado da cruz, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, em tudo que foi dito aqui, acreditar no Evangelho. E o que envolve esse acreditar? O que envolve esse confiar? Significa abraçar algo verdadeiro. Significa crer, confiar que a pessoa em alguém e o que ela diz ser, nesse caso aqui, Jesus. João diz que crer é receber em João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas alguém pode perguntar, recebê-lo como o quê? A resposta seria recebê-lo como ele é. Por exemplo, em João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem vier a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então aqui, no Evangelho de João, crer significa vir a Jesus e receber Ele como alimento e a bebida que satisfaz as nossas almas. Só Ele pode dar descanso para almas perturbadas, com dúvidas da sua salvação, medo da condenação, como Nicodemos. E é por isso que a fé é tão transformadora. A fé aceita Jesus Cristo como Ele é. O Jesus Cristo na cruz, desnudo, que não tem nada a oferecer, como o ladrão na cruz creu em Jesus Cristo. Quando não tinham tronos, não tinha majestade, não tinha som de trombetas, não tinham cavaleiros reais. A fé crê em Jesus Cristo assim também. Crê em Cristo exaltado na glória, recebe os seus mandamentos, obedece, se coloca à disposição, morre todos os dias para as suas vontades. Essa é a fé verdadeira. E é por isso que a fé é transformadora. A oferta do Evangelho, ela é ampla o suficiente para incluir qualquer pecador que crê, querido irmão. Até o principal dos pecadores, como Paulo. Mas ouça com atenção, o Evangelho também
é estreito o suficiente para excluir o incrédulo religioso mais moral que exista, como Nicodemos. É somente pela fé somente a salvação. Quando nós nos assoberbarmos, corrermos o risco de nos assoberbar, considerando que sabemos demais sobre João 3,16, ou sobre a essência, os princípios básicos da salvação, sobre o primeiro amor, nós devemos lembrar solenemente que originalmente João 3,16 foi proclamado a um PhD em teologia. E qual é o resultado de tudo isso daqui? No nosso texto, o primeiro resultado é negativo. Não perecerá. Quem crê em Jesus não perecerá. Não perecer não significa perder a existência física ou ser exterminado, aniquilado para sempre. A palavra no original significa destruição, condenação divina, completa e eterna, separação de Deus. Dessa forma, a pessoa é banida para sempre do amor de Deus e recebe somente a sua ira contra o mal. Por exemplo, é a mesma palavra que os demônios usaram para questionar Jesus sobre o destino final deles. Marcos 1, 24. Marcos 1, 24. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Apolime, a mesma palavra que é usada para perecer em João 3,16. E Jesus diz que o inferno é o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Dessa maneira, quem rejeita a Cristo passará a eternidade no inferno, debaixo da mesma condenação que os demônios. O outro resultado de João 3,16, por meio da fé, é positivo, João nos diz. Vida eterna. E o que é vida eterna? Não significa apenas um período interminável de tempo. É a qualidade do século futuro, da era vindoura, a qualidade de vida que é antecipada a nós, crentes em Jesus Cristo, por meio da união com Cristo ressurreto. Essa vida da ressurreição que nós já podemos experimentar agora por causa da união com Cristo, conforme João define vida eterna no capítulo 17, versículo 3 desse mesmo evangelho. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Repito, a vida eterna não é meramente um período indefinido de tempo. Todos nós viveremos para sempre. O ímpio também viverá para sempre no inferno. Você sabia disso? Portanto, irmãos, a maior bênção do Evangelho não é existir para sempre no céu. Não é essa a maior bênção do Evangelho. Não é esse o maior tesouro que nós podemos receber. A maior bênção do Evangelho é estar com Cristo para sempre, numa casa eterna nos céus, desfrutando da sua gloriosa e eterna presença. Que maravilha, que presente nós recebemos. Conhecer a Cristo consiste especialmente num relacionamento pessoal com Ele. Nicodemos obedecia toda a lei. Era um homem estudioso do Antigo Testamento, mas não conhecia a Cristo pessoalmente. E nós, por meio da fé, temos esse privilégio grandioso de conhecer a Cristo plenamente a partir de agora, e nós passaremos a eternidade inteira o conhecendo e não terá fim, porque nós vamos estar com Deus que é eterno, o Deus eterno que não tem começo nem fim. Esta, irmãos, é a mensagem evangelística de Jesus de Nazaré a Nicodemos. Você precisa nascer de novo, e essa é uma obra de Deus, e você não participa disso. A você é dada a responsabilidade de crer, mas qualquer um que tem fé em Jesus pode ser salvo, e não há outro meio. Por que Deus faria isso?
para que aquele que quiser se orgulhar, orgulhe-se somente no Senhor. Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isto, nada disso vem de nós, é um presente de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Efésios 2, 8 e 9. Você já creu em Jesus Cristo? Não estou perguntando se há pessoas essa noite que conhecem João 3,16 de cor. Não é sobre ser membro de uma igreja. Você já colocou a sua confiança unicamente em Cristo Jesus? Pela progressão do Evangelho de João, nós sabemos que Nicodemos, ao se expor, ao se opor contra a sua religião, confessou a Cristo publicamente. E eu creio que nós encontraremos nosso irmão Nicodemos no céu. Mas você já colocou a sua confiança em Cristo Jesus? Qualquer um pode crer. O principal dos pecadores pode crer. E o religioso mais incrédulo pode crer. A salvação é para todos. E eu estou aqui como prova disso. Nós estamos aqui. Tem alguém aqui essa noite que deseja entregar a vida a Cristo? Tem alguém que deseja colocar a sua confiança em Cristo, em se expor como Nicodemos fez, quando foi buscar o corpo de Jesus e cuidar do corpo de Jesus, quando amou Jesus, quando o corpo estava frio, gelado, sem que tivesse nada para oferecer para ele. Alguém essa noite quer depositar a confiança dessa maneira em Cristo Jesus? Levante a mão, por favor, que nós queremos orar contigo. Nós queremos te ajudar nessa caminhada. Falar mais de Jesus para você. Amém, irmão? Já vi lá atrás. Mais alguém quer colocar confiança em Jesus? Receber tudo aquilo que Ele tem para ensinar, para dar, receber a Ele mesmo. Amém, meu irmão? Deus seja louvado.